Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Calma, que tem como título Usufruto e Paciência. Ante as leis da terra, a propriedade, pertença ao grupo social ou ao indivíduo, é sempre credora de respeito. Entretanto, perante a criação divina, a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração. Se raciocinas em termos de vida eterna, lembrar-te-á de certo que os teus mais valorosos ascendentes vieram à terra, desfrutaram dos bens, voltaram à espiritualidade que se faz o campo de origem. Reflete nisso para que os abalos da desvinculação no mundo não te comprometam equilíbrio e saúde. Os entes mais queridos buscaram-te a companhia, ou buscaste a companhia deles, no entanto, surgirá um momento em que se despedirão de ti, ou no qual te despedirá deles. Sobre os imperativos das leis de mudança construtiva, conquanto o amor permanece intacto, prenunciando as alegrias do reencontro. Os bens que porventura reuniste se transferirão do teu nome para outros, sejam esses familiares que se te ligam na consanguinidade, ou companheiros diferentes que te conferirão continuidade ao trabalho. Poder que detenhas por muito se demore nas tuas mãos passará para mãos alheias, considerando-se as transformações inevitáveis. Influência que possuas cederá com o tempo. Determinadas faculdades da inteligência tê-las-ás no plano físico, enquanto puderes sustentar-te em corpo relativamente robusto, à maneira do violinista que apenas se manterá em alta forma enquanto conseguir dispor da integridade do instrumento. Atentos à realidade de que todos usufruímos recursos que na essência não nos pertencem, estejamos alertas, amando sem possessão e servindo sem apego. Considera a posição de usufrutuário em que te encontras na experiência terrestre, sejam quais forem as circunstâncias adversas em que te vejas no mundo, a paciência não te faltará. E quando fala de usufruto, a gente tem que lembrar que aqui na Terra, no direito civil, já é uma figura bastante antiga, vem lá do direito romano. O usufruto é aquela qualidade que a pessoa tem de não ser o proprietário, ou seja, não poder vender, negociar o imóvel e ter tão somente a capacidade de usar e fruir daquele imóvel enquanto estiver vivo. Essa é a capacidade aqui do usufruto. Porém, quando se trata de vida espiritual, de uma análise mais profunda, todos somos usufrutuários, porque o dia que a gente desencarnar, o dia que encerrar aqui a nossa vida aqui na Terra, a gente não vai absolutamente ficar com patrimônio nenhum. A gente sempre brinca com isso. Nunca vi caixão com gaveta, nem caminhão de mudança no dia do enterro. Nem esse corpo aqui ele vai acompanhar a gente. Na verdade, eu não sou esse corpo, eu sou o espírito. Esse corpo vai ficar por aqui e eu vou para onde o Pai determinar que eu vá. O Emmanuel começa falando para a gente que a propriedade aqui na Terra ela vai ter sempre um respeito, né, uma atenção muito grande, tanto ela pertence a um grupo social ou ao indivíduo. A gente sabe disso, a gente sabe que aqui na Terra tem parcelas de terra que passam a ser propriedade de um povo e também aquela que é individual, também é particular, aquela que você vai ter uma escritura, seja a escritura de posse, ou seja a escritura definitiva de proprietário mesmo, como a gente tem nos cartórios de RGI, que fala Registro Geral de Imóvel. Então o que acontece? O Emmanuel vem chamando a atenção para a gente de que se a gente parar para pensar com relação à vida futura, os nossos ascendentes, nossos pais, nossos avós vieram para cá, utilizaram alguns bens, voltaram para o plano espiritual. E eles vão ter, de alguma maneira, legado, deixado para a gente alguns bens também, né? Ou então a gente pode também passar pela situação de ter perdido tudo e não ter deixado coisa nenhuma também para os nossos descendentes, mas isso tudo como gênero de prova. Muitas das vezes não é nem por culpa, por ser um pródigo, nada disso. Muitas das vezes é porque as provas da vida mesmo estabelecem isso e a gente sabe que hoje que tanto a prova da riqueza como a prova da pobreza, eles são gêneros de prova, como eu estou falando, prova. O que acontece? Querendo ou não querendo, o espírito para chegar à perfeição, ele precisa passar tanto por um como pelo outro. Várias vezes até para ser testado, até chegar ao ponto de
conseguir conhecer todas as nuances, todas as dificuldades, os desafios que tem por trás de cada prova. A da riqueza é excesso de todos os gêneros, a da pobreza, queixas contra a providência. Porém, o Emmanuel vem chamar a nossa atenção que a gente tem que refletir na importância que a gente vai dar à nossa propriedade hoje aqui na Terra. Em primeiro lugar, muitas das vezes essa propriedade foi transferida dos nossos ascendentes para cá, para a gente. E, sem exceção também, de acordo com as legislações, a gente vai transferir daqui a pouco para os nossos descendentes. E o que acontece é que existem muitos problemas relatados pelos espíritos, deles ficarem profundamente magoados sobre a utilidade que os descendentes vão dar ou não ao imóvel que foi deixado. Nós que somos espíritos, a gente já tem que começar a colocar na cabeça uma coisa. O texto é maravilhoso. Eu sou usufrutuário, eu não sou proprietário. Um dia eu vou deixar para os meus filhos. Agora, o que eles vão fazer com o imóvel, isso vai ser problema exclusivamente deles e da responsabilidade exclusiva deles também. A gente consegue observar muitos espíritos que ficam muito desgostosos quando chegam no plano espiritual, porque eles alegam que trataram de determinado imóvel com todo carinho e quando eles desencarnaram, os filhos venderam tudo, se desfizeram de tudo, deixaram tudo deteriorar. É o gênero de prova que o filho vai passar, então a gente tem que começar a pensar nisso. A responsabilidade é dele. Quando eu voltar, se eu tiver que voltar para cá ou não, porque isso quem determina é Deus, isso a gente absolutamente, a gente tem condição até de pedir, mas quem determina é o Pai, a gente não sabe se a gente vai reencarnar no mesmo lugar ou não. Olha o tamanho do planeta todo, olha quantos continentes tem, olha quantas situações culturais diferentes oferece para a gente. Então, se a gente vai reencarnar no mesmo lugar ou não, que pode até acontecer, isso vai depender do Pai, não vai depender da gente. Mas a gente tem que começar a pensar assim, eu fiz o meu papel, acabou. Em relação à prova que eu tive, eu cuidei bem da propriedade, eu adquiri a propriedade com o tempo, com o suor do meu trabalho e sem prejudicar ninguém, deixei essa propriedade para os meus filhos, agora o que eles vão fazer vai ser coisa deles. A gente procura educar, mas a gente tem que começar a pensar também que muitas das vezes é o que acontece também, não é que ele tenha sido pródigo, não, é que não faz parte dos planos dele ficar naquela região geográfica. Então você deixa uma casa para ele, por exemplo, deixa hoje uma casa para os filhos. Hoje está sendo muito comum muita gente falar que não quer ficar no Rio de Janeiro por conta da violência urbana que vem acontecendo e vem assustando a todos. De repente é a intenção e a vontade do seu filho de vender essa propriedade para um outro estado ou para um outro país. Que ele faça o que ele tiver que fazer. Que ele faça tudo para cumprir a missão para o qual ele nasceu. Mas não para a gente ficar apegado nem sofrendo no plano espiritual. Outra coisa que faz muitas pessoas sofrerem também no plano espiritual é ver a briga dos herdeiros. E eles reclamam muitas das vezes que deram muita atenção aos filhos e conseguiram até construir, o que é um desafio, conseguiram construir um lar harmônico entre os filhos, mas depois a briga que teve por herança foram dos cônjuges que chegaram, cada um casou com uma pessoa diferente, e esses que provocaram aí as discussões de querer esse ou aquele imóvel como parte da herança, como quinhão hereditário. O Emmanuel vem chamar a atenção para a gente. A gente vai estar com todos os sentimentos a descoberto, mas faz parte do gênero de prova de cada um deles. A gente, como espírito, a gente tem que apoiar depois cada um deles, e enquanto a gente não entender que mesmo que traga 1000 problemas, aquele que chegou na nossa família, como nosso genro, como nossa nora, passou a ser um filho nosso também, a gente não vai conseguir caminhar para frente. Tá? A gente tem que começar a pensar nisso agora. Então, Emmanuel só vem chamar a nossa atenção que todos os bens que a gente reuniu se transferirão do nosso nome para outros, e podem ser familiares na consanguinidade, ou podem ser até companheiros diferentes, que vão dar continuidade ao trabalho. E ele aproveita até para dizer para a gente aqui que não só isso, mas o poder e a influência também serão transferidos. Vai ter uma hora que a gente não vai precisar mais dele, alguém vai chegar, vai tomar o cargo nosso aí. Né? E a gente vai poder usar essas faculdades de inteligência para manter o nosso patrimônio à maneira de um violinista, que enquanto a gente estiver tocando e treinando, a gente vai estar bem. Depois, parando, mas a gente tem que começar a pensar numa coisa, somos todos
usufrutuários na experiência terrestre. Isso vai evitar os apegos e os sofrimentos do futuro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.